O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas: é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que em casa nos acompanha pelas nossas redes sociais, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum, fazendo com Jesus esse caminho, onde Ele vai anunciando o reino de Deus, vai falando das coisas de Deus, e ao mesmo tempo acompanhando o percurso público de Jesus, nós vamos aprendendo com Ele qual é a nossa missão de cristãos. Qual é, de fato, a nossa missão neste mundo? Por que nós estamos aqui? Para quê? E quando nós vamos acompanhando a missão pública de Jesus, nós vamos entendendo qual é, de fato, a nossa missão e por que nós estamos aqui neste mundo. Nós estamos aqui nesse mundo para tornar o reino de Deus presente a partir da responsabilidade que nós temos de experimentar, em primeiro lugar, esse reino. Nós vamos acompanhando esse percurso de Jesus nos domingos anteriores, nós vamos percebendo, de maneira muito clara, os desafios que Jesus vai encontrando na missão. Nós vamos acompanhando o percurso público de Jesus e nós vamos percebendo os grandes desafios que Jesus enfrentou, para de fato anunciar o reino de Deus. Isso nos leva a entender que também nós encontramos muitos desafios no exercício também da nossa missão, assim como Jesus experimentou muitos desafios na sua missão, nós também vamos experimentando os desafios em nossa missão. Mas ao mesmo tempo, acompanhando o percurso de Jesus, nós vamos percebendo de que maneira Ele vai semeando o amor de Deus na vida das pessoas. Jesus está em movimento, Ele está sempre a caminho, e Ele vai aonde o reino de Deus ainda não havia chegado. Ele leva a palavra do reino a muitos lugares onde a espiritualidade não era trabalhada, ou a espiritualidade não chegava, nas periferias sociais e existenciais das pessoas de sua época. E nós vamos percebendo que Jesus deixava uma marca muito forte na vida de todas as pessoas que Ele encontrando pelo caminho. A sensibilidade missionária de Jesus nos encanta. A sensibilidade com que Jesus vai abordando a pessoa humana, Jesus vai tocando nas feridas de cada pessoa que Ele vai encontrando pelo caminho. Jesus vai devolvendo a esperança a muitos, Jesus vai animando, Jesus vai levando muitas pessoas a entenderem de fato a própria construção de sua vida.
Nós vamos percebendo isso muito bonito na missão de Jesus. Nós falávamos dos desafios que Jesus enfrentou no caminho missionário, mas nós vamos perceber também a beleza da sua presença na vida das pessoas. Jesus restaurava vidas. A missão de Jesus considerava isso em primeiro lugar, a restauração da história da vida das pessoas. A restauração da história, da vida das pessoas era algo muito próprio da missão de Jesus. E aqueles que tinham o coração aberto e se deixavam encontrar por Ele, tinham as suas vidas transformadas. Jesus encontrou no caminho muita gente sensível. Jesus encontrou muita gente que abriu o coração, que entendeu, que compreendeu, que pôde fazer uma descoberta transformadora, porque abriu seu coração para que a palavra do Senhor pudesse chegar. Mas Jesus também no caminho encontrou muitas pessoas de má fé. Jesus teve que lidar também com pessoas que não aceitavam a sua palavra. Jesus encontrou muita gente desinteressada. Jesus teve que lidar com muitas pessoas que se sentiam incomodadas com a sua presença. E nós temos acompanhado nos últimos domingos, na leitura do Evangelho, isso apresentado de uma maneira muito clara. Os grupos religiosos de Israel, que Jesus encontrou pelo caminho, eles se sentiam completamente incomodados pela presença de Jesus. Eles não aceitaram a presença de Jesus, e é muito simples perceber qual o motivo da não aceitação desses homens que eram religiosos, esses homens que tinham a missão de conduzir o povo, de alimentar a fé e a vida das pessoas através da espiritualidade judaica. Esses homens, eles se sentiram completamente incomodados com a presença de Jesus. E o motivo nós sabemos de uma maneira muito clara, porque eles viam em Jesus aquilo que também eles eram chamados a ser, mas eles não queriam. Eles não conseguiam ser de fato aquilo que Jesus era na vida das pessoas. Eles apenas atuavam de uma maneira legalista, e isso fez com que muitas pessoas se afastassem da comunidade judaica. Então, quando Jesus começa a ensinar o reino, quando Jesus começa a tornar o reino de Deus concreto, eles vão compreender qual é o verdadeiro sentido do reino. Eles vão perceber que o reino de Deus é por excelência a sua misericórdia. Então eles vão se contrapor a isso, porque eles começam a se sentir incomodados, amedrontados com a presença de Jesus. Eles começam a se sentir ameaçados. E aí nós vamos descobrir nesses homens a fragilidade da sua experiência com Deus. Ao invés de olhar em Jesus e perceber os sinais do reino, eles se sentiram amedrontados, incomodados, ameaçados com a presença de Jesus. Isso significa dizer que eles não tinham uma experiência concreta com Deus, e agora a sua função e missão dentro de Israel tinha sido colocado em xeque com a presença desse homem que transforma vidas, desse homem que se preocupa com as pessoas, desse homem que não perde tempo, desse homem que não tem hora marcada, desse homem que coloca a sua vida a serviço do outro. Ele está sempre numa posição de encontro, ele está sempre com o coração aberto, e Israel se rende completamente à figura de Jesus, porque encontra nele o sinal visível da presença de Deus. Então os grupos religiosos de Israel, eles começam a tentar, eles começam a tramar contra Jesus, e eles vão buscar muitos meios, eles vão acessar muitos meios, eles vão usar de muitas maneiras. Eles começam pela condição religiosa, eles tentam pela lei, eles tentam pela moralidade, e agora no evangelho de hoje, eles se unem aos partidários de Herodes, um grupo que estava mais no campo político, para tentar agora ir para o campo social. Se nós não conseguimos pegar ele no campo religioso, nós vamos pegar ele agora no campo social. Então vamos colocar ele contra o povo. Hoje o evangelho começa dizendo exatamente isso, que os fariseus e os partidários de Herodes, eles tramaram contra Jesus.
Eles foram ao encontro de Jesus e eles colocaram algo em xeque: a cobrança de impostos em Israel. Nós sabemos que na época de Jesus, todo o território de Israel era dominado pelo Império Romano. Então todas as comunidades que pertenciam, né, ao extremo oriente, eles pagavam impostos altíssimos ao Império Romano e eles se sentiam sufocados. Qual foi a ideia dos fariseus? Se Jesus rejeitar a dimensão do imposto, ele compra uma briga contra o Império Romano. E agora já não somos mais nós, mas é o Império Romano, e o Império Romano tem poder para destruí-lo. Se ele for a favor do imposto, as pessoas vão ficar contra ele, porque as pessoas não suportam mais pagar esses impostos altíssimos ao Império Romano, que só aparece aqui, né, para tirar o que o povo ganha, o povo recebe. E aí Jesus vai usar da sabedoria. Jesus vai usar da sabedoria do Espírito Santo. E ele dá uma resposta quando é indagado se era correto ou não pagar o imposto a César. E quando Jesus dá essa resposta aos fariseus e aos partidários de Herodes, ele está também nos ensinando, ele está também nos formando no caminho da fé. E ele vai dizer algo que é muito importante para nós. Ele vai dar um caminho hoje, ele vai traçar um caminho espiritual para todos nós. Jesus não perdia oportunidades. Toda ocasião, né, que ele tinha, ele aproveitava para nos deixar ensinamentos importantes. E como esse ensinamento de hoje do Evangelho é importante para nós cristãos, como é importante para nós entendermos de que maneira deve ser a nossa relação com ele. Jesus pega a moeda e pergunta: de quem é a inscrição? De quem é o desenho que está aqui nessa moeda? É do imperador César. Então vocês devem dar a César o que é de César, mas vocês precisam dar a Deus o que é de Deus, né? Nós sabemos que o Império Romano, presente nesses lugares, eles também desafiavam a cultura, né, das pessoas, e eles obrigavam o culto ao imperador. Então todas as pessoas deviam render louvor e glória, deviam render culto ao imperador, porque era tido como Deus. E Jesus diz hoje, quando Jesus diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ele está dizendo exatamente: nós devemos apenas prestar culto a Deus, reconhecer que só nele, como o profeta Isaías dizia hoje, né, nós não encontramos nos deuses falsos. Nós não vamos encontrar o Deus verdadeiro fora de Deus, como o profeta Isaías diz hoje. Não, né? Nós não podemos encontrá-lo, né, com toda a realeza e com toda a verdade. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Ele traça nesse momento um percurso espiritual para nós. A vida daqueles que reconhecem em Deus o sentido da sua história precisa ser uma relação clara de intimidade com Ele. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus, mas o que é de Deus na verdade é a nossa vida. Nós fomos criados, a palavra diz, à imagem e semelhança de Deus. Naquela moeda tinha a imagem de César, mas em nós não há a imagem de César, em nós há a imagem de Deus. Nós não fomos criados à imagem de César, o imperador, nós somos criados à imagem de Deus. Então nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Nós devemos dar a Deus a nossa própria vida a Ele. Nós devemos dar a Deus a nossa fidelidade. Nós devemos dar a Deus o nosso louvor. Nós devemos dar a Deus o reconhecimento da nossa necessidade para com Ele. Eu devo dar a Deus todo o meu ser, e isso é extraordinário, porque vai produzir em nós os efeitos da graça, porque à medida em que nós aprendemos a nos relacionar com Deus, nessa dinâmica da pertença, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos nos potencializar como homens e mulheres no caminho da nossa fé. Mas Jesus está dizendo hoje que nós precisamos de fato entender que a nossa vida pertence a Deus.
a quem eu estou entregando a minha vida? Eu estou colocando a minha vida em quem? Eu estou fundamentando a minha vida em quem ou em quê? Qual é a prioridade mesmo da nossa vida? Então hoje no Evangelho, Jesus de uma maneira muito direta, Ele está dizendo que nós devemos dar o melhor de nós para Deus. E para dar esse melhor de Deus, esse melhor de nós para Deus, nós precisamos nos comprometer com Ele. Nós precisamos identificar de fato o que é dele em nós, mas nós não estamos dando. O que é de Deus em mim, ou o que é em mim que eu preciso entregar a Deus, que eu ainda não estou entregando. O meu compromisso com a sua palavra, a minha experiência de pertença à comunidade, a vivência intensa dos valores do Evangelho, que provoca em mim um compromisso com Ele. Esse comprometimento mesmo com Jesus, de viver a sua palavra, de viver os valores do Evangelho que nos foram trazidos por Ele. Então o grito dele para nós nessa noite é: tenhamos a coragem de olhar para nós mesmos e perceber o que é que falta ainda em mim entregar a Deus. Eu ainda estou preso a coisas que me tira a graça de entender isso, que me faz estacionar no meu caminho com Deus, que não me deixa avançar, e eu estou sempre dividido. Eu estou dividindo a minha vida entre as coisas que são de César e as coisas que são de Deus, as coisas que são do mundo e as coisas que pertencem a Deus. Nós estamos no mundo, claro, vivemos no mundo, mas nem tudo do mundo deve ser acolhido por nós como bom ou interessante. Existem coisas do mundo que desfigura a nossa vida, que nos impede de dar a Deus o que de fato devemos dar. Então, meus queridos filhos e filhas, nesta noite abramos o nosso coração para entender: eu preciso conduzir a minha vida em Deus, eu preciso administrar a minha história em Deus, eu preciso construir a minha família em Deus. Eu entrego à minha família tudo aquilo que é meu, eu entrego a Deus, eu devolvo a Deus. É o meu compromisso com o reino. É o meu compromisso com o reino. E às vezes nos falta muito isso. Nós somos cristãos, mas nós não nos comprometemos com o reino. Quando eu digo nos comprometemos com o reino, eu estou dizendo nós não nos comprometemos com os valores do Evangelho. Nós não nos comprometemos, por exemplo, com a nossa integridade na comunidade. Nós não nos comprometemos em tornar o reino de Deus conhecido, porque é missão de todos nós. Todo cristão, ele é chamado a ser sinal do reino aonde ele está. Mas muitas vezes isso não acontece porque nós não estamos comprometidos com Jesus. E por que nós não estamos comprometidos com Jesus? Porque nós não fizemos a descoberta ainda da nossa entrega para com Ele. Porque eu ainda não estou dando ao Senhor, eu estou dividido ainda. E não há como ser de Deus estando dividido. Enquanto eu não tomar a decisão do que é melhor para a minha vida, do que é melhor para a minha história, eu vou ficar em cima do muro. E alguém que está em cima do muro não cresce, não se desenvolve, está sempre numa condição de insegurança, está indo mas voltando ao mesmo tempo, anda mas não sai, porque não consegue ser sincero consigo mesmo. O que Jesus está dizendo hoje no Evangelho é exatamente isso. Nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com a nossa relação com Deus. As outras coisas, ela nos vem como acréscimo. O grande problema muitas vezes da nossa responsabilidade ou da nossa falta de responsabilidade com a sociedade é porque nós ainda estamos numa condição também de irresponsabilidade na nossa relação com Deus. A minha irresponsabilidade com Deus me leva a assumir a minha vida na sociedade de forma irresponsável também. Por isso que é importante nós trazermos para dentro de nós a palavra e deixar essa palavra transformar a nossa vida.
Quando eu escuto hoje essa palavra, não é uma palavra que o Senhor disse para as pessoas daquele tempo, não. O Senhor está atualizando essa palavra, Ele está dizendo hoje para nós, essa palavra está se repetindo e ela vale para a nossa vida hoje. Jesus está dizendo para cada um de nós que estamos aqui no centro de evangelização, Ele está dizendo para você que está aí nos acompanhando em casa, Ele está dizendo, vocês precisam dar a Deus o que é de Deus. Vocês estão preocupados com as coisas externas, vocês estão preocupados demais com as coisas do mundo, mas vocês precisam se preocupar com as coisas de Deus. Vocês precisam se aproximar de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos nos equilibrar na vida. Sem Ele nós não conseguimos dar sentido à nossa existência. Olha que convite bonito Ele está fazendo-nos nesta noite de domingo. Nós já estamos, já entrando nessa noite. Na noite, então o Senhor vem dizer de uma maneira tão intensa ao nosso coração: eu consigo perceber que eu estou entregando a Deus o que de fato é de Deus. Eu estou entregando a minha vida a Ele. Eu estou compartilhando de todo o meu ser com Ele. Ele tem sido prioridade na minha vida. Dar a Deus o que é de Deus significa tê-lo como prioridade na minha vida. Por que, meus filhos, que é importante a gente considerar isso? Porque muitas vezes nós damos prioridade a tantas coisas. Nós vamos enchendo a nossa vida com tantas coisas. Nós vamos trazendo para perto de nós tantas coisas. Vamos enchendo, que não há mais lugar para Ele em nós. Tem lugar para tudo e para todos em mim, mas falta o lugar de Deus, porque eu não dei a Ele este lugar. É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Tem um lugar no seu coração para Deus. Tem um lugar que é só dele em tua vida, ou você está ainda muito preso às coisas de César, às coisas do mundo. O mundo roubou tudo de você. O mundo roubou tudo que era de Deus em você. E agora, Ele, nessa noite, a partir dessa palavra, nos convida a tomar uma decisão nova. A dizer para o Senhor: Senhor, eu quero dar a Ti tudo o que eu sou. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. No silêncio, na sua interioridade, diga isso para Ele: Jesus, perdão, Jesus, pelas vezes que eu não te considerei. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não deixei o Senhor atuar em minha vida. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu até zombei de Ti. Perdão, Senhor, porque eu deixei outras coisas ocuparem o Teu lugar na minha vida. E por isso, Jesus, onde eu cheguei? Onde eu cheguei? Perdão, Jesus, pelas vezes em que o meu coração desejou mais as coisas que eram de César, as coisas que eram do mundo. E eu fui me esvaziando das coisas do céu, a ponto de não desejar mais as coisas do céu, achando apenas as coisas do mundo interessante. As coisas de Deus passaram a não ter mais importância para mim. Senhor, nós nessa noite, ao assumirmos o compromisso de dar a Ti a nossa vida, nós reconhecemos também, e nós somos chamados a pedir perdão pelas vezes que nós não fomos corajosos suficientes, nem conscientes suficientemente para reconhecer que a minha vida precisa ser entregue a Ti. Mas nós estamos aqui nessa noite, Senhor, nós escutamos a Tua palavra, Jesus, e essa palavra, ela nos provoca nesse momento a reconhecer quantas coisas precisam ser mudadas dentro de mim. E essas coisas, elas vão ser mudadas a partir do momento que você tomar a decisão de dar a Deus
o que é de Deus, de entregar a Deus o que a Ele pertence em tua vida, o teu coração para que Ele possa habitar, a tua mente para que Ele possa purificar, toda a tua vida para que através dela você possa ser sinal do reino na vida das outras pessoas. Diga no íntimo do seu coração: Jesus, diante de ti nessa noite, eu tomo a decisão de entregar a minha vida a ti. Eu me rendo a ti, Jesus. E ao mesmo tempo eu peço perdão pelas vezes que eu ainda não entendia isso, pelas vezes que eu deixei me levar por coisas vãs, pelas vezes que eu busquei o desnecessário, que eu enchi minha vida de porcaria, de que eu lutei para buscar coisas que destruíram minha vida. Jesus, eu tomo posse dessa graça nos trazida pela tua palavra. Fique de pé agora, meu filho, minha filha. Levante as suas mãos para o alto. Levante as duas mãos para o alto. E você vai dizer agora com sua própria voz isso. Diga: Jesus, solte sua voz. E solte sua voz de forma forte, como quem deseja mesmo entregar a vida por Ele. Diga: Jesus, eu me rendo à tua palavra, e eu tomo posse dessa profecia. Eu reconheço que a minha vida pertence a ti, e eu quero te dar o melhor de mim, o melhor de mim. Amém. Amém. É o